Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu sou o Adilson Pera e estou aqui hoje para resolvermos mais questões de provas de concursos públicos anteriores. Eu ressalto, mais uma vez aqui, que é importante que você treine questões de provas anteriores. Então é importantíssimo que você pegue as provas, faça as questões, resolva os testes, porque é uma forma de você estudar, certo? E claro, com isso você vai aferir o ponto que você está indo melhor, o ponto que você está indo não tão bem assim, e portanto o que você tem que estudar mais e o que você pode estudar um pouco menos, tá legal? É sempre bacana você resolver as questões analisando alternativa por alternativa, quando for questão de múltipla escolha, né? Verificando por que aquela determinada alternativa está certa e por que as demais estão erradas. É isso que a gente procura fazer aqui com vocês. Tá legal? Bom, vamos lá. A nossa primeira questãozinha de hoje trata sobre contratos administrativos. E diz o seguinte: sobre os contratos administrativos e seu regime jurídico, é correto afirmar que... Dois pontos. Letra A. O regime jurídico de direito público e o princípio constitucional da isonomia não permitem à administração o uso de cláusulas exorbitantes. Isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. Justamente o regime jurídico de direito público é que permite à administração o uso de cláusulas exorbitantes em contratos administrativos, que são aqueles regidos pelo direito público. Gente, cláusula exorbitante não é cláusula abusiva, não é cláusula leonina, são inclusive previstas em lei, a Lei 8666/93. De fato, as cláusulas exorbitantes conferem prerrogativas, privilégios para uma das partes, que é a administração. Mas por que ocorre isso? Porque a administração ela visa o interesse público, o interesse coletivo. Por isso que ela tem que ter a prerrogativa de rescindir unilateralmente um contrato, se ele estiver causando prejuízo ao interesse público, fazer determinadas alterações contratuais durante a vigência do contrato para melhor atendimento do interesse público. Ou seja, a administração ela visa o interesse público. Por isso que há essa desigualdade entre as partes, há uma posição de verticalidade entre as partes, contratante, que é a administração, e contratado, mas isso se deve ao atendimento do interesse público que a administração visa. Por isso que no contrato administrativo estão previstas cláusulas exorbitantes. Tá legal? Letra B. No contrato de locação de bem imóvel, aplica-se o regime jurídico de direito público quando a administração for parte. Também essa alternativa aqui está errada. Pessoal, é o seguinte... olha só, vamos lá. Quando você diz assim, ó, contratos da administração, vou abreviar aqui, ADM, tá? Contratos da administração, isso daqui abrange os contratos firmados pela administração pública, sejam eles regidos pelo direito público, sejam eles regidos pelo direito privado. Os contratos administrativos, ou melhor, os contratos firmados pela administração, regidos pelo direito público, são os chamados contratos administrativos típicos. Contratos administrativos típicos. Então, é possível que a administração firme, em determinadas situações, contrato regido pelo direito privado, e ela é parte, certo? Como ocorre aqui nessa alternativa da questão, que diz um contrato de locação em que a administração seja parte. Esse contrato ele é regido pelo direito privado. Então, contratante e contratado estão em posição de igualdade. A administração ela atua nesse contrato desprovida de imperatividade, tá? Ela está em posição de igualdade com o particular. Então, a administração, em alguns casos, também firma contratos regidos pelo direito privado, que não são contratos administrativos típicos, mas estão entre os chamados contratos da administração. Então, veja que a presença da administração em um contrato não é o suficiente para caracterizar esse contrato como um contrato administrativo típico. É necessário analisar o regime, ou seja, ele deve ser regido pelo direito público. Tá legal? Tranquilos?
Beleza. Então, essa alternativa aqui, B, está errado, porque no contrato de locação de imóvel aplica-se o regime de direito privado. Tá. Letra C. Ao ocasionar efeitos no contrato, a majoração de tributo realizada por ente de outra esfera administrativa caracteriza fato do príncipe. Perfeito. Perfeita essa alternativa aqui. O fato do príncipe está na chamada teoria da imprevisão, é uma das hipóteses de teoria da imprevisão, que estuda as hipóteses de inexecução do contrato sem culpa do contratado, tá? Que abrange as hipóteses força maior ou caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração e interferências imprevistas, tá? Então, o fato do príncipe é todo ato estatal de efeitos gerais, né, que vale para todo mundo, é alheio ao contrato, mas que gera efeitos nele, tornando-o muito oneroso para uma das partes, tá? É o exemplo, a majoração de tributos, a edição de novos planos econômicos, etc. Letra B. Por razões de interesse público, a regra rebus sic stantibus não é aplicada nos contratos administrativos. Ela é aplicada nos contratos administrativos. Essa regra justamente estabelece, ela fundamenta a teoria da imprevisão e significa estando as coisas como estão. Tá? Estando as coisas como estão, ou seja, o contrato ele deve ser cumprido mesmo estando as coisas como estão, tá? Vamos voltar aqui na questão. Ok, então essa alternativa D é a alternativa errada, justamente porque a rebus sic stantibus fundamenta a teoria da imprevisão, tá bom? Muito bem. Próxima questão. Sobre a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que... Letra A. As concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente, mesmo que o prejudicado não seja usuário. Isso aqui atualmente está certo, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros. E terceiro é terceiro, seja usuário, seja não usuário. Tá? Por que eu falei atualmente isso aqui está certo? Porque houve uma época que o STF decidiu que as concessionárias responderiam de forma subjetiva pelos danos causados a quem não fosse usuário do serviço público e de forma objetiva pelos danos causados a quem fosse usuário do serviço público. Houve algumas críticas dessa decisão, porque a Constituição ela estabelece que a administração e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos causados a terceiros. E terceiro é terceiro, né? Seja usuário, seja não usuário do serviço público. Posteriormente, o STF... em situação análoga, situação semelhante, mudou o posicionamento, estabelecendo que a responsabilidade da concessionária seria objetiva, seja o dano, via de regra, né, seja o dano causado ao usuário ou não usuário, ou seja, não se iria diferenciar mais o fato de ser usuário ou de não ser usuário, tá? Então, isso é o que vigora atualmente. Então, a letra A está correta. Letra B. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva no caso de conduta omissiva. Então, isso daqui não é o posicionamento que prevalece, tá? E aí, como ele coloca aqui em regra, né, você tem que colocar o posicionamento majoritário. Há quem entenda que, no caso de omissão do poder público, a responsabilidade do Estado é subjetiva, tá? Entende dessa forma o professor Eli Lopes Meirelles, professor Odete Medawar, mas esse não é o entendimento majoritário, tá? Que já foi esposado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento majoritário é que o Estado responde de forma subjetiva pelos danos decorrentes de omissões do poder público, tá? Esse é o entendimento majoritário, é o entendimento que prevalece. Letra C. A teoria do risco integral
é a regra mais utilizada no Brasil para definir a responsabilidade civil do Estado. Também errado, porque prevalece o entendimento que a teoria do risco integral não é aceita em nosso ordenamento jurídico. Prevalece esse entendimento que a teoria do risco integral não é aceita em nosso ordenamento jurídico. Há quem entenda que essa teoria deve ser aplicada no caso de danos ambientais, danos nucleares, ataques terroristas, mas o entendimento majoritário é que essa teoria não se aplica em nosso ordenamento jurídico, inclusive nesse caso. Tá? O entendimento majoritário é o da teoria do risco administrativo, tá? Prevalece. Letra D. Em regra, o ato estatal e o dano que a vítima sofre são elementos necessários e suficientes para caracterizar a responsabilidade civil do Estado. Necessários, tudo bem, é necessário, agora suficiente, aí torna a alternativa errada. Porque, gente, além do ato estatal, né, além do dano que a vítima sofre, é necessário o nexo causal, ou nexo de causalidade, tá? Então, estes dois elementos não são suficientes, fica faltando o nexo de causalidade, portanto, essa alternativa D também é errada. Então, nessa questão número 2, a alternativa A de Adilson é a alternativa correta, tá bom? Beleza? Muito bem. Questão 3. Questão 3 a gente tem que ficar esperta com ela, porque ela pede aqui, ó, incorreto. Sobre o controle dos atos da administração pública, é incorreto afirmar que... Dois pontos. Bom, então aqui você tem que prestar muita atenção quando te aparece uma questãozinha dessa, gente, para você não se distrair e na hora da prova acabar marcando a correta. Isso acontece muito, viu? É uma questão de atenção na hora que você estiver realizando a prova. Então eu tenho que marcar errada. Então são 4 alternativas. Eu vou ter 3 certas e uma errada. Essa errada é que ele está pedindo para marcar. Letra A. O judiciário, ao aplicar o princípio da razoabilidade, pode alterar a pena aplicada pela administração em processo administrativo disciplinar. Bom, isso daqui foi colocado pelo gabarito como estando a alternativa, sendo uma alternativa, essa assertiva está certa, tá? Portanto, não foi o gabarito dado pelo gabarito oficial. O gabarito oficial, já vou até adiantar, deu a letra D, tá? Bom, ele pede a incorreta. A D está incorreta? Tá. Ato administrativo inválido pode ser recusado pelo cidadão independente de declaração administrativa ou judicial prévia. Não, isso daqui está errado, porque senão ia virar uma festa, né? Então há uma interpretação que aquele dispositivo é inconstitucional, portanto eu não vou cumprir. Não, não é assim. É necessário uma declaração formal de inconstitucionalidade pelo órgão competente, tá? Então a alternativa D, de fato, está errada. A alternativa C diz: o controle existente entre a administração direta e a indireta não é hierárquico. Isso daqui tá certo, realmente não é hierárquico, é um controle finalístico. E a letra B, o ato administrativo discricionário pode ser anulado por análise no seu mérito. De fato, isso também está certo. A administração ela não interfere no mérito, salvo se houver alguma ilegalidade, salvo se houver algum abuso da administração, caso em que o ato será anulado, né? Como, por exemplo, aplicação de sanção. A administração aplica uma sanção a um servidor que cometeu uma irregularidade, mas essa sanção foi aplicada em medida superior àquela que atenderia ao interesse público, tá? Então a sanção é aplicada em medida superior à necessária ao atendimento do interesse público. Tá bom. Agora, pera, essa alternativa A aqui. Bom, aqui eu tenho que interpretar, para essa alternativa ficar correta, eu tenho que interpretar não que o Poder Judiciário escolheu a penalidade que deveria ser aplicada no processo administrativo disciplinar, mas sim que ele anulou a penalidade que foi aplicada. Porque se eu falar que o Judiciário escolheu a penalidade, aí o Judiciário está decidindo pela administração o que é mais conveniente e oportuno para ela. E isso ele não pode. Percebeu? O que o Judiciário faz é anular a penalidade aplicada e devolver a matéria para a administração, para que a administração aplique a penalidade que entenda ser cabível, que entenda ser
adequada, a penalidade correta, né? A sanção proporcional àquela irregularidade que foi praticada pelo servidor. Quando ele diz aqui, o judiciário, ao aplicar o princípio da razoabilidade, pode alterar a pena aplicada pela administração em processo administrativo disciplinar. Claro, quando a administração anula a penalidade e devolve a matéria para a administração, de uma forma ou de outra, a gente pode considerar que ela está alterando isso? Ela está anulando e devolvendo a matéria. Então, a administração vai ter que aplicar outra penalidade, a penalidade adequada, a penalidade razoável, a penalidade proporcional. Então, há uma alteração? Há uma alteração. Mas não que a alteração em si tenha sido feita pelo judiciário. Ela é feita pela administração. Tá legal? Então, volto a falar. O gabarito correto, o gabarito dado pela organizadora, essa questão caiu numa prova de cartório, tá? Aqui em São Paulo. O gabarito deu alternativa D. Tá? O gabarito deu alternativa D. Agora, na minha opinião, essa alternativa A ela não foi bem redigida. Tá? Vamos dizer assim. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Por fim, questão 4. Ué, por que está aparecendo aqui? Isso aqui. Vamos tentar apagar aqui. Muito bem. Isso foi o que eu coloquei na lousa lá atrás, né? Não era para estar aparecendo aqui. Mas enfim, a gente apaga rapidinho, não tem problema nenhum. Muito bem. Vamos lá. Sobre os bens públicos, é correto concluir que... Letra A. Bens necessários à prestação do serviço público não podem ser penhorados, certo? Exceto se pertencentes à pessoa jurídica de direito privado. Errado. Veja, pessoas jurídicas de direito privado também podem prestar serviços públicos. É o que ocorre com empresa pública, sociedade de economia mista, concessionárias, permissionárias de serviços públicos. Os bens de tais pessoas jurídicas, quando utilizados na prestação do serviço público, eles estão afetados, tá? E, portanto, se diz que são considerados como se fossem bens públicos. Portanto, não podem ser penhorados, não podem ser hipotecados, tá? Então, essa alternativa está errada. Até aqui, veja, até aqui está certo, né? A alternativa. Daqui para frente é que torna errado. Quando ele fala exceto, se pertencentes à pessoa jurídica de direito privado. Letra B. Pode ser autorizado discricionariamente o uso privativo de bem público a particular não pertencente à administração pública. Essa alternativa aqui está certa. São aqueles casos de autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso. Então, é possível que o particular use bem público com exclusividade, por meio de um instrumento de outorga. Os principais, autorização, permissão e concessão de uso. Então, o espaço ocupado o espaço público ocupado por uma banca de jornal, pelo ponto de táxi, pela barraca do feirante ou do ambulante, né, são tidas aí como hipótese de permissão de uso. O funcionamento de lojas dentro de uma estação do metrô, permissão de uso. A interdição temporária de via pública para realização de festa junina pelos moradores, autorização de uso, tá? O funcionamento de um restaurante no interior de um aeroporto, aí já é tido como concessão de uso, tá? Na aula de bens públicos, eu diferenciei essas hipóteses, esses instrumentos de outorga. Então, dá uma olhadinha lá na aula de bens públicos, que aí eu comento isso direitinho. Tá legal? Muito bem. Alternativa C. Bens públicos são insuscetíveis de desapropriação. Você pode estar pensando assim, porra, isso aqui tá certo. Bem público não pode ser desapropriado, não é? Pera. Cuidado, gente. Bem público pode sim ser desapropriado, desde que o seja pelo ente político maior. Ou seja, a União pode desapropriar bem de Estado e bem de município. O Estado pode desapropriar bem de município. Sempre do ente maior para o ente menor. Tá legal? Tranquilos? Belezinha? Joia? Ok? Então toma cuidado, porque a primeira impressão é que o bem público não pode ser desapropriado, mas ele pode pelo ente maior, tá? Sabe onde você pode ver isso daí?
no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365/41, que é o decreto que trata de utilidade pública, desapropriação por utilidade pública, tá? Artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365/41. Letra D. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens públicos de uso comum. Não. São bens de uso especial por terem uma destinação específica. Então, essa questão 4, alternativa B de bola, é a alternativa correta. Muito bem. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Valeu.